Olha, a situação no Oriente Médio está extremamente tensa e as próximas horas são, sem dúvida, decisivas. Aconteceu uma escalada de violência que pode mudar tudo a qualquer momento. Então vamos entender juntos o que está acontecendo por lá. Essa ameaça, bem dura e direta, veio do ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqi. E ela não surgiu do nada, né? Foi uma resposta a uma série de ataques devastadores que aconteceram dentro do país. A promessa iraniana é de uma reação imediata e forte, o que deixou claro toda a região em alerta máximo. Mas, afinal, o que provocou uma ameaça tão séria? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada nos alvos. E adianto que não foi um ataque qualquer, não. Foi uma operação muito bem calculada, mirando a infraestrutura mais sensível do Irã. E é aqui que a gente começa a ver o tamanho da operação. A lista de alvos é bem diversificada. Fontes do próprio governo iraniano confirmaram o ataque a uma área civil em Kermanshah, que resultou em 13 mortes. Mas, ao mesmo tempo, foram atingidos 3 complexos nucleares estratégicos, Kondab, Natanz e Ardakan, e, como se não bastasse, 2 das maiores siderúrgicas do país. Ou seja, foi uma mistura de alvos civis, industriais e nucleares. E só para ter uma ideia da gravidade do ataque em Kondab, a gente precisa falar rapidinho sobre a tal da água pesada. Basicamente, ela é um componente essencial para certos tipos de reatores. Ela funciona como um moderador, quase como um freio para controlar as reações nucleares, sabe? Atacar uma instalação dessas, então, é como dar um golpe direto no coração do programa nuclear do Irã. A resposta do Irã não ficou só no discurso. O país foi além e emitiu um alerta de evacuação para civis em Israel, que moram perto de instalações nucleares. E o aviso não parou por aí, não. Ele também se estendeu para instalações de energia em países do Golfo, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita. Isso, claro, expandiu o mapa de um possível conflito de uma forma dramática. É neste ponto que a história começa a ficar bem mais complexa, quase um mistério. Porque enquanto a tensão militar sobe vertiginosamente, os sinais que vêm da política são totalmente contraditórios. Isso cria uma confusão enorme sobre o que de fato está acontecendo. E essa imagem aqui resume perfeitamente a situação. Pensa bem, um dia antes do ataque, o então presidente Trump tinha anunciado uma trégua de 10 dias e mais, ele prometeu especificamente que instalações nucleares e de energia não seriam alvos. E o que acontece logo em seguida? Exatamente o contrário. Então a grande pergunta que fica no ar é: quem está realmente no comando disso tudo? Essa contradição toda, claro, alimenta 2 teorias principais. A primeira é a acusação oficial do Irã, que afirma que foi um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel. A segunda teoria, que circula mais nos bastidores, sugere que Israel pode ter agido sozinho. E qual seria o objetivo? Sabotar qualquer chance de um cessar-fogo e, com isso, forçar os Estados Unidos a continuarem envolvidos no conflito. Agora, vamos focar um pouco na postura dos Estados Unidos, porque ela só aumenta ainda mais essa incerteza toda. A comunicação que vem de Washington parece que aponta para 2 direções completamente diferentes ao mesmo tempo. O ponto aqui é o seguinte: de um lado, o discurso oficial americano fala em terminar a guerra em semanas e chega a minimizar a importância do Estreito de Hormuz, o que soa como um sinal de retirada. Só que, do outro lado, chegam notícias de que mais 10.000 soldados estão a caminho da região. A fonte original descreve essa estratégia como a do valentão que ameaça enquanto recua. É um jogo político extremamente complexo, sem dúvida. Bom, e tudo isso nos leva a uma questão que é fundamental. Será que esses ataques e todas essas contradições são só sobre o conflito imediato? Ou, na verdade, fazem parte de um jogo de longo prazo, muito, mas muito maior? Isso nos deixa com uma reflexão final. Será que esse ataque, que desafia abertamente a diplomacia, foi na verdade um movimento estratégico de Israel? Uma manobra calculada para garantir que seu principal aliado, os Estados Unidos, não saia da região, mantendo-o preso em um conflito prolongado? É como se fosse uma única peça num tabuleiro de xadrez geopolítico que é muito mais complexo do que a gente imagina.